Mensagem para mulheres. Hoje nós vamos falar sobre oração, uma promessa de Deus, né? Que nós mulheres possamos ser mulheres de oração, de intercessão, para que Deus possa ouvir as nossas orações e nos atender. Às vezes Deus atende na mesma hora, às vezes Ele atende daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Às vezes Deus responde com um sim, às vezes com um não e às vezes com espera. E às vezes Deus fala que realmente Ele não vai atender a nossa oração. Se a nossa oração for uma oração egoísta e que for algo que não vai ajudar ninguém, a gente pode esquecer que Deus não vai responder, né? Então que nós possamos, antes de tudo, ter consciência do que nós estamos pedindo para Deus, tá? Aqui no texto diz assim, olha, a oração é um meio pelo qual nós, né, cristãos, reivindicamos as promessas de Deus. Por meio da oração, Deus revela o seu caráter e as suas bênçãos. Suas preciosas promessas tornam-se evidentes para os cristãos enquanto eles oram. Esta passagem você acha no segundo livro de Pedro, capítulo 1, dos versículos 2 ao 4. E Deus faz muitas promessas a seus filhos comprometidos com a oração. Em primeiro lugar, Ele promete uma resposta. Deus promete ouvir e responder à oração de todo pecador que busca perdão e também promete atender o pedido de todo aquele que pede com fé. Jesus disse aos discípulos que o Pai faria tudo o que fosse pedido em seu nome. Esta passagem você acha no livro de João, capítulo 14, dos versículos 13 e 14. A resposta de Deus às vezes parece obscura ou diferente do que é esperado ou desejado, ou ainda pode ser postergada. A resposta de Deus pode ser sim, não ou espere. Você precisa reconhecer que às vezes pede que Deus faça coisas que não são para o seu bem, nem para o bem dos outros e nem para o cumprimento do plano dele. Você enxerga a vida de um ponto de vista limitado e finito. Só o Senhor é capaz de ver o início e o fim de todas as coisas. E só Ele sabe como sua oração encaixa-se nos propósitos dele, e o que é para o seu bem e o que é para o bem de todos os outros, né? De todos os cristãos e de todas as pessoas que você está orando. Em segundo lugar, Deus promete sua presença por meio da oração. Quando você é chamada pelo nome dele, pelo seu nome, você precisa responder com atenção. E quando você chama Deus pelo nome dele, ele lhe dá ouvidos atentamente. Desde o momento da salvação, o cristão tem a promessa da presença do Espírito Santo como auxiliador, tutor e guia. E essa passagem você encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 33. O Espírito Santo, por meio da sua presença, cumpre as promessas de Deus para os cristãos. Em terceiro lugar, Deus promete a sua sabedoria para todos aqueles que oram. Muitas vezes, em momentos de crise, o cristão não sabe como orar. E em outras situações, talvez ele não saiba sobre o que orar. Você pode ter certeza de que, nestes momentos, o Espírito Santo ajuda o cristão a orar. Essa passagem está em Judas, versículo 20, tá? Que tem só um capítulo este livro, tá? Deus promete responder ao próximo, ao propósito sincero do coração, mesmo que você não consiga encontrar as palavras certas. Quando o cristão ora com fé, Deus faz muito mais do que lhe é pedido. Essa passagem você encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, aonde a palavra de Deus diz, né, pra gente buscar ao Senhor. Aqui, deixa eu ler pra você, tá? Aqui está assim, ó, diz assim, olha, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E aqui termina o texto dizendo, né, ele responde liberal, abundante e generosamente. Então, que nós possamos orar ao Senhor. Tudo que nós precisamos, nós temos que orar, pedir a Deus sabedoria e Deus vai nos responder com aquilo que nós precisamos e necessitamos. Às vezes você precisa de uma cura de uma enfermidade. Você tem que pedir a cura para Deus crendo que Ele já te deu, para você receber a cura. Não importa que enfermidade que for. Se você está com um problema na sua família, ora crendo para que Deus te ajude a solucionar aquele problema na sua família. Porque os nossos problemas nós temos que resolver, mas às vezes nós precisamos de sabedoria divina para poder solucionar. Às vezes é um problema bobo, que a gente deixa ele crescendo, e aí vira uma bola de neve. Mas se nós pedimos sabedoria a Deus, nós vamos resolver aquela situação. No meio da família, se é uma enfermidade, se é uma falta de emprego, se é falta de
uma falta financeira também, acontece muito, né, nas famílias, mas Deus vai enviar a solução, Deus vai nos dar sabedoria para a gente conseguir um emprego, para a gente trabalhar, para a gente poder sustentar a nossa família, para a gente receber aquela cura que nós precisamos, para a gente poder solucionar aquele problema que nós temos. Tudo isso nós precisamos depender de Deus, confiar nele, porque o mais ele fará. A palavra dele diz, né, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas que nós precisamos e necessitamos nos serão acrescentadas, né? Por isso que Deus, nós chamamos Deus de Pai, porque ele é o nosso Pai amado. Mesmo que o seu pai terreno aqui, o seu pai de sangue, seu pai biológico, não cuida de você, ele te maltrata, ele não cuida de você, o Deus Pai, ele não te maltrata, ele cuida de você. Basta você ter sabedoria. Basta você ter ali dependência dele, porque ele vai te dar uma solução e ele vai cuidar de você e ele vai te abençoar. Eu não tive pai biológico para cuidar de mim, mas o meu Deus Pai nunca me abandonou. Ele nunca me deixou só. Ele cuida de mim e ele me deu uma família abençoada. Então creia e confie que Deus vai fazer o mesmo com você. Amém? Deus é o nosso Pai. Ore e dependa dele.